Olá, Shalom! Aqui Profeta Michele agora com um vídeo sobre o perdão. Amados, Mateus 18, verso 35 diz assim, ó: Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Pai, nós pedimos a sua usual atenção para nós, direção. Pai, que o seu Espírito, o seu ministério, o ministério do Espírito Santo se manifeste nesse vídeo, que o Senhor traga revelações do alto, palavras afiadas, que vão penetrar entre juntas e medulas na divisão da alma e do Espírito, que vão curar, que vão discernir, que vão nos ajudar a enxergar o que não temos enxergado, Pai. Traga revelações pontuais para a nossa vida. Nós te adoramos, te amamos, a honra, a glória é tua, e nós proibimos qualquer coisa que se levante contrária ao conhecimento do Senhor. Beshem Yeshua Hamashia. Amém. Assim como Paulo dizia, não eu, mas a graça dele em mim é que faz as coisas. Pela graça dele e por experiência própria, porque eu precisei vivenciar isso na minha vida, eu venho trazer a vocês a chave do perdão, ok? Primeiro vídeo, nós entendemos que o perdão é a chave da saúde emocional. Então, se uma pessoa quer ter saúde emocional, maturidade emocional, equilíbrio emocional, se uma pessoa quer ter a área dela emocional bem, ela precisa perdoar. Certa vez eu tive que tratar uma pessoa, eu não sou enfermeira, mas não tenho problema com sangue, essas coisas. Aí uma pessoa estava muito ferida e eu precisei tratar, mas era uma ferida enorme mesmo, em toda a perna dela. E ali a gente tinha que fazer asepsia diariamente. E Deus então fala comigo naquilo e diz assim, que a asepsia da alma é o perdão. Então, se a alma tá suja, se precisa limpar a alma, é o perdão. O perdão é a chave. Qual é a questão do perdão hoje? Então, para quem estuda a Bíblia, tem uma coisa lá muito importante sobre o perdão. Fala assim, que quem não perdoa não é perdoado. Se a pessoa não perdoar os seus ofensores, o Pai também não lhe perdoa. Então, pesa sobre nós um peso, eu tenho que perdoar. Então, por causa disso, acaba que acontece um perdão chamado barato. Então, eu vou explicar tudo isso nesse vídeo hoje, ok? O objetivo é a gente entender a chave do perdão. Perdão não é uma coisa tão simples como parece. Parece fácil. Gente, se fosse fácil... Deixa eu falar para vocês de um caso. Deixa eu mostrar para vocês uma escritura. Olha só, Lucas 17, do verso 1 em diante. Tá escrito assim, ó. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. O que Jesus está falando aqui pra gente claramente? Não faça ninguém pecar. Que as suas atitudes aqui na terra não façam ninguém pecar. É isso que ele está falando. Olha o verso seguinte. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Ou seja, ele tem que saber que ele pecou contra você. Não é simplesmente assim, deixa pra lá. Não, você tem que avisar ele que ele pecou contra você. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Imediato. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Claro que a gente sabe que esse 7 não é um número literal, é uma figura de linguagem, tá bom? A gente tem várias expressões de linguagem na nossa língua portuguesa e eles têm em hebraico também, qualquer língua tem. Isso é uma expressão que quer dizer assim, sempre que o seu irmão vier arrependido, venha, até sempre, tá escrito assim, quer dizer o seguinte, sempre que o seu irmão vier até você, perdoe. Ok? Tem vários outros textos que falam de perdão. Jesus falou bastante sobre perdão. Tem os 70 vezes 7, etc. Mas vamos lá. Olha, então vamos só entender um pouquinho. O primeiro versículo ele fala para você não fazer ninguém pecar.
No segundo versículo ele fala, se alguém pecar contra você, repreenda a pessoa, se ela se arrepender, perdoe, e perdoe sempre. Ok? Aí olha o próximo versículo, isso Jesus ensinando os discípulos. Olha o que eles falam. Próximo versículo. Os apóstolos disseram ao Senhor, Lucas 17:5, aumenta a nossa fé. Sabe o que quer dizer isso? Que até aqui, eles ouviam os ensinamentos de Jesus, era difícil, mas é o Messias falando. Quando chegou nesse ponto, gente, eles mesmos falaram, meu Deus, não vou conseguir. Entenderam isso? Ainda mais judeu, né? Que tem uma personalidade, um temperamento explosivo, vamos dizer assim. Eu não diria explosivo é espanhol, mas eles são bastante intensos nas emoções, né? E, amados, olha o que os discípulos dizem, aumenta a nossa fé. Sabe o que eles estão falando? Aqui eu não vou conseguir obedecer. Com o nível de fé que eu tenho, eu não consigo. Entenderam? Aí Jesus responde, olha o que ele diz. E ele respondeu, se vocês tiverem fé como uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Ele está falando assim, ó, experimenta me obedecer, para você ver se você não vai ter autoridade até sobre a criação. Ele está falando assim, se você me obedecer, tudo será possível. Então é mais ou menos assim, ele dá uma palavra para os discípulos, ordena eles a perdoar, é algo que eles não vão conseguir fazer, eles estão falando, Deus, aumenta a nossa fé então, Jesus, aumenta a nossa fé. E ele está falando, experimenta me obedecer, começa a me obedecer e você vai ver se eu não te dou a condição de realizar. É mais ou menos isso. Entenderam? Mas por que eu li esse texto? Na verdade, porque foi o Espírito Santo que trouxe. Porque para a gente entender que perdoar não é fácil, não é simples. Ok? Agora eu quero voltar para o texto que a gente leu de Mateus 18, para a gente tratar sobre a chave do perdão. A chave do perdão é o quê? Tá aqui no texto, ó. Se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O que é perdoar de coração? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa diferenciar a mente do coração. A mente é o centro das decisões. Toda decisão passa pela mente. Por isso que na Bíblia, quando fala em coração, está traduzido, muitas vezes está falando da mente. Porque é de onde saem as saídas da vida. É a mente, é o entendimento, é onde a gente toma as decisões. O coração é a sede da emoção. Então, o que Deus está falando conosco? Que a gente precisa perdoar um ponto que a emoção esteja controlada. Então, vamos lá. Esses dias uma pessoa veio ministrar, a gente estava falando sobre perdão e ele estava falando assim, olha, eu perdoo porque Jesus mandou, porque é questão de obediência, porque na cruz eu fui perdoado e eu recebi então condições para perdoar. Já que eu fui perdoado, eu posso perdoar. Absolutamente perfeito. É isso. Só que isso é o entendimento. Então é assim, ó, nós não vamos fazer nada que não passe antes por aqui, pelo entendimento. A pessoa que tem esse entendimento claro, Jesus mandou perdoar, é questão de obediência. Jesus me perdoou na cruz, logo eu posso perdoar. Isso é uma equação simples, clara, perfeita para o entendimento. O entendimento se alimenta dessas coisas racionais, lógicas, sequenciais. Perfeito, é isso. Agora, o coração é outra história. Então, se eu vou perdoar uma pessoa, o primeiro passo é aqui, ó, é na minha mente, ok? Perfeito. Segundo passo, no coração. O que é perdoar de coração? É quando você não tem mais nenhuma emoção envolvida nisso. Eu vou repetir. Você perdoa de coração uma pessoa quando as suas emoções estão como se fosse um mar calmo.
você não tem mais emoção nenhuma acerca desse fato. Existem muitas coisas que envolvem o perdão e uma delas é a liberação de dor. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos porque eu acho que o exemplo facilita a compreensão. Um dia uma pessoa tentou fazer algo e ela me ofendeu de 3 maneiras. E aí, quando eu fui perdoar essa pessoa, eu liberei um perdão, mas ainda ficou alguma coisa. E aí eu fui descobrir que se ela me ofendeu de 3 maneiras, então eram 3 tipos de perdão que eu tinha que liberar, 3 perdões que eu tinha que liberar para ela. Eu tinha que perdoar ela por 3 ofensas diferentes. Porque é isso que nós temos que entender. Quando uma pessoa nos ofende, ela pode estar fazendo várias ofensas no mesmo ato. Um mesmo ato pode expressar vários tipos de ofensa para nós. Então a chave do perdão do coração é o que, amados? Tirar aquela emoção forte. E essa emoção forte é o que? Geralmente é dor. Geralmente é raiva, geralmente é tristeza, geralmente é desprezo, inconformismo. Então uma pessoa te ofende, cometeu um ato, ela fez algo, e você, além de sofrer o ato, você sente aquela emoção, aquela raiva, aquela dor, aquela ingratidão que a pessoa fez, meu Deus, dói tanto. Então você guarda na sua memória, você tem uma memória que é capaz de guardar o fato e a emoção envolvida. Então, por exemplo, a pessoa roubou. Você, poxa, tá errado. Eu não podia me roubar, ela não tinha o direito de me roubar. Mas aqui tem uma emoção. Eu fui injustiçada. Que injustiça. A pessoa te traiu. Então, ela não tinha o direito de te trair. Como ela pôde te trair? Mas tem outras emoções que vão aparecer aqui. Tristeza, dor e até raiva. Junto com pecados como esse, às vezes tem outras ofensas envolvidas. Por exemplo, a traição é típica. A traição não é uma ofensa única. Ela tem outras coisas junto dela. Por exemplo, ingratidão, desprezo, ridicularização, humilhação. O que nós temos que entender? Primeiro, perdoar de coração significa liberar a dor envolvida no fato. Então, se você sentiu uma dor, e aí você na sua mente já perdoou, mas a dor ficou presa, você não perdoou de fato. Esse tipo de perdão se chama perdão barato. É quando você perdoa na mente ou de boca e você não perdoa de coração. É um tipo de perdão que não é genuíno. Vai dar problema. Vai voltar a ter problema. Você não se libertou disso ainda. Segunda coisa é quando, além de você ter que ver qual foi a dor envolvida, foram várias ofensas no mesmo ato. Então foi uma atitude que te causou várias ofensas. Você naquele momento se sentiu ultrajado, desprezado, rejeitado, diminuído, né? Mexeu com a sua autoestima, com a questão da ingratidão. Você tem que identificar tudo que causou dentro de você. E aí você tem que liberar a dor de cada uma dessas ofensas. Como nós fazemos isso? Pela palavra. Você pode chorar, pode gritar, se você conseguir. Para algumas pessoas, liberar dor não é fácil. Nós temos uma cultura terrível nesse ponto. A pessoa começa a chorar, a gente já vai lá, não chora. Ei, por que não chora? Deixa a pessoa chorar. Deixa ela expressar a emoção. É pior se ela não chorar, porque ela vai guardar. Gente, vocês têm que entender assim, ó, toda lágrima, ela tem que sair. A dor tem que sair.
Se ela não sair na hora, é pior. Ela vai ficar ali gerando uma má água, uma mágoa. Essa dor vai... Existe a atualização da dívida que a gente fala em cura interior, ou seja, quando sair, vai sair pior. A dor não apaga com o tempo. Essa má água não tem um canal onde ela sai do corpo. Ela fica. A dor, toda dor que uma pessoa sofreu, às vezes uma pessoa sofreu dor na infância. E aos 70 anos ela libera aquela dor. E ela chora como se ela estivesse lá naquele dia. A dor é a mesma, porque a memória guarda exatamente a sensação, exatamente a emoção que a pessoa sentiu naquele dia. Eu tive um caso recentemente, de uma pessoa de idade, que quando criança foi humilhada, rejeitada, abusada, teve abuso de autoridade, e ela chorava de soluçar, e não era a adulta chorando. Ou se era a adulta que sentia a dor da pequena. Porque dor não vai embora sozinha. Tem que ser posta para fora. Quantos casamentos acabam, amados? Que triste dizer isso. Só porque não houve liberação da dor. Porque um machuca o outro. E aí, no afã de continuar junto, ele perdoa aquele perdão barato. E não toca no assunto para não piorar. E não libera a dor. E vai virando um vulcão, né? Pronto para entrar em erupção. Aí uma coisa pequena faz eles separarem. Não foi uma coisa pequena, é um acúmulo de dor que está sendo represada dentro do coração. É um acúmulo de mágoa. Perdão, você tem que pôr a dor para fora. Por isso que é difícil. Os discípulos entendem. O povo hebreu é um povo instruído. Amados, quando você fala em perdoar uma pessoa, se for uma coisa de hoje, você já tem que liberar a dor. Mas imagina se for uma coisa de 20, 30 anos atrás. Você vai ter que acessar aquela dor. E é muito difícil, às vezes, você voltar a sentir aquilo. Você não quer. Tem 3 casos que me marcaram muito, mas eu vou contar um aqui. Eu fui numa igreja e tinha uma moça lá e ela não queria perdoar. E ministrei um tema parecido com esse, e ela aí veio à tona, e a pessoa que magoou ela estava lá, dentro da igreja. E aí no final a gente fez uma roda, deu as mãos, e ela expôs, e falou assim, olha, eu não consigo perdoar e eu não quero perdoar. Aí eu fui até ela, e eu ministrei ao entendimento dela. E eu expliquei tudo, por que ela precisava perdoar, e Deus me deu graça para isso, e ela concordou em perdoar. Tem também um aspecto espiritual. Existe um espírito guardião da falta de perdão. Nós temos que entender que, pela Bíblia, a falta de perdão aprisiona as pessoas. Então, Satanás ele está interessado que não haja perdão. Porque aumenta a amargura, a mágoa, aumenta a dureza de coração, gera distanciamento, separação. É do interesse das trevas que a gente não perdoe, que a gente não saiba perdoar. Que fique todo mundo preso. Pode virar tudo cristão, mas fica preso. Tá repreendido. Deus, ele dá libertação pro seu povo. E aí, amados, existia esse espírito na vida dela, mas quando ela decidiu perdoar, eu tive a autoridade para tirar ele da vida dela. Expulsamos esse espírito. E aí começa o processo que só a pessoa pode viver de perdão. Ela tem que pôr para fora a dor. Por isso que Jesus falou, se seu irmão pecar contra você, repreenda. Quando Jesus fala repreenda o seu irmão, se ele pecar contra você, ele está nos dando a oportunidade exatamente de expressar o que aconteceu e a dor que você sentiu. Então, olha, eu me senti muito chateada com o que você fez. E existem maneiras de expressar. Essa maneira que eu tô falando, por exemplo, é bem adequada. Eu me senti ofendida. Talvez a intenção da pessoa não foi fazer tudo isso. Eu me senti. Então você expressa, naquilo você teve a condição de pôr para fora. Agora, se o que a pessoa fez para você foi muito mais grave, a dor foi muito mais profunda, você sentiu muito mais, você tá com raiva. Se você pudesse, você pegava a pessoa. Claro que você não vai fazer isso na frente da pessoa, porque você vai causar um problema maior.
Então, o que você vai fazer? Entrar no seu quarto, fechar sua porta e botar a dor para fora. Você tem que tirar, limpar as emoções. Porque senão você não vai ter cura. Porque por mais que na sua mente você já perdoou, na sua mente tá tudo bem, você já aplicou a palavra, no seu coração não. Seu coração tá cheio de entulho, lixo. Tem que tirar. Então tem que tirar a dor. E outra coisa, e essa é uma chave assim muito importante. A gente falou que Satanás tem interesse em ver as pessoas presas. Então, ele tem interesse em esconder ofensas de você. Existem ofensas que você não lembra, que ficou no seu inconsciente, mas existem ofensas que ele disfarça, ele camufla. Você não tem clareza disso. Porque o perdão só é liberado corretamente quando você entende qual é a ofensa que você está perdoando. Lembra no primeiro vídeo que eu dei o exemplo da minha amiga, que eu magoei ela? E quando eu fui pedir perdão, eu perguntei assim, ela falou, do que você está pedindo perdão? Aí eu falei exatamente porque eu fui injusta com você, porque esse era o sentimento que ela tinha. Então, nós temos que saber qual foi a ofensa que a pessoa fez contra nós. Então, existem essas chaves, amados. Primeiro, liberar a dor. Segundo, identificar todas as ofensas envolvidas. E terceiro, expressar. Se for muito forte, dentro do seu quarto, mas não perca a chance de expressar para a pessoa. É necessário, mesmo que seja de uma forma tranquila. Só fazer uma menção, olha, você realmente fez isso, mas tá tudo bem. Administrar e resolver aqui dentro. Nós vamos continuar essa série. O próximo vídeo vai dar passo a passo, vai pegar a vida de José como exemplo. Fica conosco no canal e que Deus abençoe você.